E aí, tudo certo? Tem um excepcional momento aqui com a gente na nossa ArcSérie, iniciando o dia ali, pegando o que a gente chama ali de repertório, né? Estudando arquitetura para que a gente aprenda sempre, sempre mais um pouco. Ó, aqui eu vou falar uma coisa um pouquinho mais diferente, né? Entrando um pouquinho ali no partido arquitetônico, que isso me chamou muita atenção, mas aí a gente vai lá, né, para a parte técnica, né? Que é o nosso fundamento aqui, né, a nossa proposta aqui, né, assim dizendo, para desenvolver legal a galera na profissão ali, né, entender de fato, né, projeto, entender como é que tudo funciona, né, o todo de uma edificação. Olha essa residência que interessante, cara, né, não é no Brasil, é na Espanha, mas olha que interessante, a gente praticamente não vê a residência, né? Ela tá ali dentro do, assim dizendo, da topografia, né? Foi feita de uma forma com que ela se confundisse com a topografia. Interessante, né? A gente vê aqui no Brasil as casas saltadas, né, para fora, né, no penhasco, bem elevada, tal. Claro que isso, né, é partido arquitetônico, a gente não queria tanto entrar, mas essa me chamou muita atenção, por quê? Porque a gente vai olhando a residência, né, e a gente vê, né, olha como a topografia é bem trabalhada aqui, né. É claro que se a gente observar aqui, esse morro, assim dizendo, né, esse elevado foi feito de propósito aqui, mas aqui a gente tem um trecho que a gente percebe que foi escavado, né, então houve ali uma movimentação de terra. E aí, olha que interessante, né, vamos passando aqui, você vai ver que a proposta deles, né, é fazer com que o terreno se envolva, né, como a gente já diz aqui, se envolva, né, com a topografia. Então a gente dobra ali, assim dizendo, né, a área de quintal, né, a área de, de, de área permeável, né, da residência. Mas aí, olha que interessante, né? Como que a gente consegue executar isso, né? Depende da vista onde a gente está, a gente enxerga bem a casa, né? Mas observa que a topografia ela vai subindo de propósito e vai, né, para cima da residência, multiplicando, assim dizendo, ou mantendo até a área original, né, do terreno ali, né, sem interferência. Isso é interessante, é parte do arquitetônico, conceito, etc e tal. Ali, né, aqui a gente vê bem, né, o que ele fez aqui, né, usou muito da topografia. Legal, eu gosto muito disso também, que envolve bastante. Mas aí a minha preocupação é o seguinte, não é nenhuma crítica até, mas é assim, a gente evoluir a nossa ideia, né? O nosso pensamento do que? Aonde precisa chegar isso, né? Aonde a gente precisa, qual é a visão, né, do nosso pensamento, onde o nosso pensamento precisa chegar para estruturar tudo isso, né? Observa que essa residência tem muita, né, muita área em concreto, né, muita parede de concreto. Então, praticamente, tudo aqui é estrutural, né? Tudo é estrutural. Nos parece bem um corte, né? Opa, desculpa. Nos parece aqui um corte mesmo do terreno, né? Tá vendo? Ele teve que fazer um corte aqui, uma movimentação de terra. E isso aqui nos parece muito um muro de arrimo, né? Uma parte de arrimo. Então, por isso que ele faz de concreto. E aí ele opta tudo por isso, né? Aqui tem um acesso. Muito provavelmente essa residência, as paredes dela são todas em concreto, né? E aí, olha que interessante, né? Até o cachorro ali usando essa área, tendo esse visual, olha que interessante aqui. A gente vê muito isso, né? Agora tá na moda, né? Fazer ali um telhado verde, né? Como tudo isso se estrutura, né? Aqui a gente tem uma grande camada, cara. Você vai observar que isso daqui, ó, é uma grande viga, né? A laje está mais para baixo. Como que a gente põe tudo isso de terra em cima, né, para que a gente consiga, de fato, né, usar essa área, não é só um telhado verde que a gente tem lá de, né, que a gente não sobe nele, não tem essa exposição, né, só tem a exposição de, assim dizendo, ela é mais voltada para a parte térmica, né, deu uma enrolada aqui, um trava-língua, é mais voltada para a parte térmica, né, aqui não, aqui ele é o uso mesmo, né, como se fosse uma área, né, de lazer. Olha que interessante, né? A gente vai chegar nas plantas aqui, a gente observa que as paredes são bem robustas, né? Olha aqui, isso aqui é concreto na veia, né, velho? Concreto puro aqui para conseguir armar tudo isso lá em cima. Vamos chegar aqui, tá vendo como tem bastante paredes de concreto? Praticamente todas elas, né? Vamos chegar aqui, ó, concretão na veia, né? Vamos chegar aqui,
Ó, isso daqui a gente vê bem, né? Tem uma lajezinha aqui. Isso daqui que a gente vê aqui, ó, é basicamente onde tem ali, né, a platibanda e tudo que a gente vê aqui, né, é praticamente terra ali, né? E aí, ó, vamos passando mais aqui que a gente vai ver, vai chegar no corte do desenho, nas plantas, né? E a gente vai começar a entender, ó. Ó como ele armou, né, a topografia, né? Interessante, né? Ele arma bem a topografia em favor dele, ó. Aí quase some ali, né, a casa. Muito legal, né, esse tipo de partido, né? Ó, a gente vai chegar lá, quer ver aqui, ó. Paranã, ó os cortes aqui. Cara, olha isso, né? Imagina assim, ó, como que a gente consegue. Olha aqui, ó, como a gente tem um arrimo gigantesco aqui, ó. A gente tem até, né, um elemento aqui de impermeabilização, impermeabilização não, né? Como se diz? É, de isolamento, né, da terra mesmo, né? E também de para que a água, né, escorra, né, tá vendo? Caraca, me fugiu o nome aqui, esqueci o nome aqui. Mas eu vou lembrar aqui até o final. E de. Vou lembrar até o final. E aí também, ó, aí a gente tem a parte estrutural que a gente tá vendo, que é o preto ali, né? E também depois, ó, a gente tem aqui, ó, a parte de revestimento interno, né? Então tá isolada, né? Forma como se fossem umas camadas. Isso é muito comum, né? E é uma prática, né, que a gente precisa observar muito. Por quê? Porque isso aqui começa a dar muita infiltração, né? Não tem jeito, né? Olha como aqui é o terreno natural aqui e depois ele só recobriu, né, a parte de cima com a terra aqui, ó, para fazer a execução. Então ele cortou, né, esse trecho aqui. E aí, cara, é inevitável tem uma infiltração aí. Por mais que seja de concreto, barará, barará, né, uma peça única, etc e tal, vai acontecer de vir a infiltração ali, né? Infiltração, umidade, né? Não digo infiltração, mas a umidade vai surgir. Então ele precisa fazer tudo isso aqui de fato mesmo, né? Que é drenagem, vem aqui a parte de drenagem, né? Então, muito provavelmente isso aqui é uma espécie de uma brita, né? Que chega, né, nesse outro elemento que pode ser uma tela, e aí filtra, né, bate nessa parede aqui que deve ser impermeabilizada, etc e tal, e depois vai para esse tubo aqui que vai fazer o escoamento da água, né? Então olha o trabalho também nesse lado aqui também, ó, que ele teve que fazer um corte do terreno, ele também teve que fazer a mesma coisa, ó, tá vendo? Muito provavelmente isso daqui, ó, é uma camada de brita e tal, né, uma parte mais preparada para ele conseguir fazer esse escoamento. Aqui também, ó, tá vendo que ele tem um isolamento aqui em cima? Também tá um pouco isolada, né? Então pode ser que tenha uma camada ali de argila expandida, alguma tela, alguma coisa nesse sentido, para depois vir a camada de terra, para justamente não agredir, por exemplo, uma raiz, agredir é, é, a laje em si, né? O concreto da laje. Sacou? Então, onde que eu quero chegar, né, nesse sentido? É que se a gente propõe algo, né? Olha que interessante, ó, a gente vê até aqui um tubo aqui, ó, de drenagem, ó, tá vendo? Que ele tem caimento aqui, caimento para cá e o tubo de drenagem. O que que eu quero, aonde a gente quer chegar, né? De fato, é o seguinte, cara, a gente pode propor umas edificações nesse sentido, mas a gente tem que entender a parte técnica a fundo. Por quê? Porque a gente tem que propor isso em projeto também. Não dá para deixar isso à revelia, né, e assim dizendo, e na obra se resolve isso. Não, tem que estar em projeto essa resolução, né, e em desenho principalmente. Por quê? Porque quando a gente encaminha isso, né, da arquitetura para o pessoal da engenharia, não é ele que vai projetar isso, ele vai projetar a estrutura. A gente dá essa solução para eles, né? A gente tem que ter essa noção de que, por exemplo, a minha terra está, a minha terra, né? O meu pavimento está enterrado. Tá? Quais cuidados que eu tenho que ter, né? Esse arrimo, eu consigo fazer ele estrutural ou ele vai ter que ter, já ouviu falar em parede de diafragma e tal, né? Parede de diafragma são duas paredes praticamente aqui, né? Nesse sentido quase formou uma diafragma aqui, né? São duas paredes, uma parede estrutural, que é aquela que vai receber toda a carga ali
do arrimo, né? E uma outra que é a parede mais interna, né? Ela fica isolada e entre elas tem um caminho, tem uma espécie de uma canaleta, né? Que vai receber a água, a infiltração, não vai chegar nessa outra parede que de fato está dentro do ambiente. Então tem toda uma preparação. E isso é projeto, né? Isso ocupa espaço no projeto, né? Assim dizendo, né? Dependendo da área que a gente está fazendo. E é muito importante para que tenha um ambiente, olha que eu vou falar, salubre. Cara, ninguém quase se preocupa nisso, né? Um ambiente salubre. Cara, e isso é muito importante. E por isso que os arquitetos aqui conseguiram projetar algo nesse tipo. Sacou? Tá vendo que é técnica construtiva, né? Entender, né, do todo da construção, o que ele pode projetar e assim propor a residência, certo? É nisso daí que eu queria chegar, né, na parte técnica. Então, partido arquitetônico, aqui a gente falou um pouquinho do partido, e aí, se eu quero adotar esse partido, né, arquitetônico, eu preciso entender da técnica construtiva para que se consiga atingir o objetivo do partido arquitetônico, né, do conceito arquitetônico. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, compartilha, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda aí pra galera da faculdade pra gente formar um grande grupo de estudo aí na nossa ArcSérie, beleza? Um abraço, fique com Deus.